Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. Na edição de hoje vamos falar sobre educação, especialmente com foco na retomada das aulas após a enchente. E para este tema, os nossos convidados são a professora da Faculdade de Educação da URGS, Simone Valdete dos Santos, e também o professor da Escola de Humanidades da PUC, Marçal de Menezes Paredes. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. A você que nos acompanha em casa, muito obrigado pela audiência, pela gentileza de nos acompanhar. Deixa eu abrir esse debate que, como a gente tem feito nos demais programas, especialmente trazendo esse contexto da enchente aqui no Rio Grande do Sul, para começar o nosso bate-papo, pedir para os nossos convidados, inicialmente, um relato pessoal de cada um de vocês sobre como é que foi a vivência nesse período de enchente, no momento da enchente, e agora nesse pós aí, como é que está sendo essa retomada. Começo com a professora Simone, agradecendo pela gentileza do tempo disponibilizado aqui para a gente poder fazer essa conversa. Professora, muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao TV Câmara Entrevista, tudo bem? Tudo bem, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, junto do professor Marçal da PUC. Dizer que é um momento desafiador para o Rio Grande do Sul, para o Brasil, em que quem questionava o aquecimento global não questiona mais, não pode questionar mais, Então, tínhamos já as queimadas no Pantanal, os incêndios também no Havaí, Então, muitos exemplos no mundo já do aquecimento global, mas agora o Rio Grande do Sul teve essas cheias todas, em que colocaram a presença da mudança climática na agenda de todos nós, de todas nós. Então, dizer que esse momento desafiador, então agradecer a TV Câmara de Porto Alegre por essa oportunidade, é muito importante que se debata sobre esses efeitos na educação básica, sendo que as escolas, as universidades são instituições sociais tão importantes que se colocaram. Muitas foram afetadas pela enchente, das estaduais só 54 escolas não foram afetadas, direto ou indiretamente, somente 54 no estado do Rio Grande do Sul, um dado da SEDUC, e também como abrigo para as pessoas, abrigo para as pessoas, abrigo de animais. Então, as escolas e as universidades, elas são instituições sociais tão importantes que, nesse contexto, ou elas foram afetadas que não puderam, as comunidades todas embaixo d'água, enfim, mas também no acolhimento das pessoas. Então, marcar essa importância dessas instituições sociais, Perfeito, obrigado, professora Simone. Professor Marçal, também seja muito bem-vindo aqui ao TV Câmara Entrevista. Muito obrigado pela presença, pela gentileza, pelo tempo disponibilizado para esse nosso bate-papo por aqui. Da mesma forma, professor, um relato pessoal aí do senhor, sobre como é que foi essa vivência aí nesse processo de enchente agora no pós. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Eu agradeço muito essa oportunidade, Clayton, e quero também saudar a professora Simone. Bom, fazendo um relato muito breve, pessoal, eu quero dizer que, historicamente, agora há pouco tempo atrás, nós também passamos por um problema muito grave que foi a pandemia. E olhando com a perspectiva temporal, o que nós sentimos na educação, eu falo pessoalmente, inclusive agora, no período das enchentes, foi pior que a pandemia. E eu acho que é interessante que a gente tenha esse saldo de significado. A pandemia foi muito pesado, mas no início a gente estava meio que tentando entender do que se tratava. Agora, com as enchentes, a coisa foi muito severa, foi muito abrupta e foi assim muito repentina. E para, por exemplo, colocar em perspectiva, no período da pandemia, o calendário educativo da PUC, ele sofreu apenas a interrupção de uma semana. Rapidamente, nós, professores da PUC, recebemos cursos de formação e a coisa foi meio que, claro, que nós nos adaptando e tal, aprendendo a mexer com aulas através do computador, com EAD, etc. Mas a coisa foi indo e, de alguma maneira, a perspectiva pedagógica foi se salvando. Agora, com a enchente, nós perdemos 2 semanas no calendário acadêmico, mas o pior de tudo foi justamente o impacto muito mais direto, muito mais severo
na vida dos nossos alunos, na vida das suas famílias, né? Nós temos funcionários, professores, muitos alunos que tiveram um impacto absolutamente catastrófico, né? Nas suas casas. Tem gente que até hoje não consegue chegar no campus da PUC porque tem problema com o Transurb, não é? Então ainda tem problema com deslocamento na cidade. Então, me parece que, olhando nos últimos anos, né, nós tivemos dois grandes eventos catastróficos, digamos assim, que tiveram impacto muito grande na educação, mas, por incrível que isso possa parecer, do ponto de vista imediato, agora as enchentes teve um efeito muito mais grave. Nós tivemos, eu particularmente, tive 2 alunas que começamos a fazer no curso de Relações Internacionais que tinham sumido, ninguém sabia notícias, e gente que estava em cidades que tinham sido afetadas com enchentes, com bairros onde a água de fato foi lá no teto, e até passou o teto. Eu tive orientandos de pós-graduação que tiveram problemas diretamente vinculados a isso. Então, não apenas a relação, digamos assim, da atividade direta da educação, mas a dimensão social, a dimensão emocional, e os efeitos disso ainda perduram, né? Então, tem muita gente que teve um impacto psicológico também, mesmo aqueles que não tiveram um impacto material nas suas casas ou nas suas vidas. Às vezes, mesmo quem estava, entre aspas, bem, estava mal, porque via toda enfim, a calamidade pública à sua volta. E mesmo depois, quando nós conseguimos retomar as aulas, nós tivemos 2 semanas de aulas online, depois, aos poucos, retomando o ambiente na sala de aula, lá no campus da PUC, que, aliás, acolheu muitas famílias, né? Foi um centro de apoio para a cidade. Ainda assim, tem muita gente que não pode chegar no campus. Então, as pessoas tá todo mundo ainda muito afetado, né? Psicologicamente afetado. É muito sério o que nós vivemos, e claro, a educação acabou sofrendo muito sensivelmente isso, mas a professora Simone acerta em cheio quando ela chama a atenção para a importância dos centros educativos como lugares de apoio para a cidade. Eu acho que isso também eu quero reforçar aqui e dizer que concordo com aquilo que ela falou, chamando a atenção para a importância das escolas, não apenas no cenário da educação, mas também no cenário da assistência às populações. Perfeito. Professora Simone, acho que aqui a gente já estabelece, né, um primeiro marco aí do nosso bate-papo, do nosso debate aqui, né? Acho que o professor coloca muito bem que é impossível não fazer essa comparação, né, desses 2 momentos, esses recortes na história trágicos aqui para a gente, né? Mais especificamente esse da enchente que toca profundamente o Rio Grande do Sul, né? Tanto o período da pandemia e agora na enchente, né? Como é que se dá esse processo de retorno agora, né? Porque são 2 momentos trágicos, mas distintos, né, no voltar, né, digamos assim. Correto. Como é que, nesse processo mais especificamente da enchente, né, como é que vai se dar essa questão do retorno aí? Porque são vários aspectos, né? Primeiramente, o aspecto material, digamos assim, né? Porque muitas escolas foram afetadas, muitos pais e alunos tiveram a casa devastada, né? Alguns não têm nem para onde voltar. E, sem dúvida nenhuma, o aspecto psicológico e anímico, né, nesse retorno. Bom, o professor Marçal colocou muito bem a questão direta, né? Porque na pandemia também tivemos muitas mortes, né? Mas nessa situação agora da enchente, como entra nessa nossa relação com o meio ambiente, porque nós perdemos essa conexão, né? Eu gosto muito de um filósofo argentino, já falecido, Rodolfo Kusch, em que ele escreve o quanto nós temos esse pátio de objetos, né? O quanto nós nos cercamos, e ele estuda muito vinculado aos Quichua, né? Que são povos andinos ali, que estão no norte da Argentina, na província de Salta, né? Ele coloca que para os indígenas, esse nosso pátio de objetos faz com que a gente se distraia da nossa situação de morte, né? Do quanto nós somos muito vulneráveis, né? Enquanto seres vivos, né?
Então, a situação da enchente, que se a gente pensa historicamente, né, o crescente fértil lá do Nilo, que sempre era muito festejada, porque traz muito bom, os lençóis freáticos do Rio Grande do Sul estão muito cheios, poços artesianos que estavam vazios há muitos anos encheram, né? A gente tem toda essa questão, por quê? Porque nós perdemos essa conexão. Então, áreas do rio que precisariam ter reflexão, que elas precisam ter vazão, né? Áreas dos nossos rios que ninguém vive sem água, eu acho que a enchente colocou muito bem, que ao mesmo tempo não vivemos sem água, mas essa água em abundância, Exato. com a nossa forma de vida, né? Ela perdemos logo quem não tinha água, né? Porque como faz o bombeamento, como faz... Então, assim, trouxe essa reflexão do quanto essa nossa lógica capitalista nos desconecta e faz com que não se pense mais política. Então, há muitos anos, como a gente convivia com a seca no Estado, não tinha políticas efetivas para a questão das inundações, dos alagamentos, né? E também um afrouxamento da legislação ambiental, né? Porque nessa lógica capitalista de muito carro, tudo muito, né? Muito consumo, né? Aí se tem um momento de enchente que deixa claro, todos nós fomos afetados. A minha mãe perdeu o apartamento dela no térreo aqui em São Leopoldo, né? Então, assim, meu sobrinho perdeu o apartamento. Então, assim, temos pessoas... E mais a questão do aeroporto, né? Pensamos toda a relação do Estado com o mundo, né? E muitas estradas caindo, né? Muitas cidades ficando isoladas. Então, foi uma calamidade que trouxe muito essa nossa desconexão com o meio ambiente, né? E aí, hoje, nessa retomada, eu acho que essa liderança das secretarias municipais de educação e a Secretaria Estadual de Educação não é contratando empresas, como, por exemplo, a Secretaria Estadual logo contratou o SESI. Eu respeito, acho que é uma instituição que tem uma relevância no Estado, o SESI, só que eu acho que é muito mais reunir essas diretoras, essas coordenadoras pedagógicas, que inclusive muitas vezes perderam as suas casas, né? Porque moram nas comunidades. Eu acompanhei aqui a Escola Castro Alves, em São Leopoldo, a equipe diretiva da escola perdeu, né? Então, tem que ter essa escuta dessas lideranças e quais as medidas para retorno. Em São Leopoldo são 19 escolas municipais que foram afetadas, que vão voltar agora 1º de julho, e eu, segunda-feira, e eu acompanhei uma delas, assim, uma luta, uma dedicação desses professores limpando a escola junto com os terceirizados, e uma dedicação do município arrumando a questão até a professora me disse assim, é um alento, professora, porque agora o nosso refeitório vai ser todo azulejado, e não era, né? Então, o município tendo essa questão da prioridade porque é isso, a prioridade é comida, né? Uhum. Então, as escolas terem merenda, como tinham as cestas básicas, tem a questão lá, tem uma unidade móvel nessa escola que eu acompanhei do Hospital Moinho de Ventos, excelente, né? Então, essas comunidades precisam de comida e essas lideranças das escolas precisam ser escutadas e ajudadas. Então, é um momento que o gestor público... Quem questiona o papel de uma Câmara Municipal de Vereadores, né, como temos aqui a de Porto Alegre, de uma prefeitura que tem o nazifascismo, que infelizmente se colocou na política internacional, e o nazifascismo, que ao mesmo que questiona, quer tomar conta de tudo, quer pouco tempo um golpe na Bolívia, 8 de janeiro do ano passado, uma tentativa de golpe no Brasil. Então, o nazifascismo, ele questiona essas instituições, que dizem que, como a gente teve ali no início das enchentes, né, o povo pelo povo, nada disso, Força Nacional, bombeiros, as prefeituras, os prefeitos, com a defesa civil, né? Então, é o momento da gente saber o papel do Estado. E o papel do Estado é colocando essas lideranças a falar as suas necessidades e atendendo as suas necessidades na medida do possível, né? Verificando, mas assim, principalmente os refeitórios das escolas, né? As professoras terem um mínimo de material escolar para os estudantes poderem retornar, né? Porque perderam tudo na enchente, né? E também o estudo dos lençóis freáticos, dos rios, as bacias hidrográficas que tinham os comitês de acompanhamento no Rio Grande do Sul, e aí para concluir, que eu já falei bastante, deixar o professor Marçal falar, tem que ser retomado esses comitês.
E aí temos o IPH, né, da URGS, temos outras, a FURG tem um acúmulo, né, nessa questão hídrica, né? Então, temos universidade, temos expertise no Rio Grande do Sul suficiente para ver o acompanhamento das bacias hidrográficas e também a elaboração de materiais didáticos para trabalhar o que significa também do ponto de vista da falta de conexão com o meio ambiente que nós ficamos e que a gente tem que estar preparado. Estar preparado agora mesmo. Tivemos a de 41, que a minha mãe foi para cima da olaria, eu brinquei com ela, minha mãe está com 86 anos. Na época ela tinha 3 aninhos aqui em São Leopoldo e agora minha mãe saiu sequinha, né? Eu brinquei com ela. Mas assim, mitigar essas situações de calamidade com ciência, com pesquisa e com o preparo das comunidades. Muito bem, a professora... E a escola tem um papel fundamental nisso. Muito bem, a professora Simone levantou uma questão aqui que eu vou passar também para o professor Marçal, para a gente seguir aqui o nosso debate, o nosso bate-papo. O senhor também quiser tratar sobre essa questão do processo de retorno agora, mas eu também encaminho a pergunta da seguinte forma, professor. A professora Simone falava, né, da importância da educação e de valorizar, né, esses comitês, a gestão pública nesse processo, né, de ensino. A partir desse momento, professor, e a gente já tem a Covid como um exemplo, né, porque são recortes históricos e trágicos na humanidade que, de certa forma, representa de que chegamos aqui, fizemos dessa forma, não deu certo, né, então vamos ter que fazer de um outro jeito. Como se dá o papel da educação nesse processo, né, a partir de agora, né? Desde a questão mais básica do ensino, né, até a universidade, né? Como é que se dá esse papel? Como é que se processa isso, né, para que isso seja transmitido de uma forma clara para os alunos, né, para que eles tenham um entendimento de que sim, nós precisamos acreditar nesse processo da ciência, mas mais do que nunca também introduzir isso como ser humano, né, no pensar coletivo, né? E aí eu acho que a educação tem esse papel, né? Mas como é que ela se pensa daqui para frente nesse sentido, professor? Bom, eu acho que a educação ela é muito mais complicada e complexa e rica, é uma experiência muito rica, diversa, do que geralmente as pessoas têm em mente, né? Não é apenas a sala de aula. A relação pedagógica é também uma relação social, é também uma relação emocional, é também uma relação filosófica, é uma relação de descentramento, é uma relação de relativização de uma série de coisas e também é uma relação de pedagogia política. É uma relação de compreensão da institucionalidade do Estado, do papel das pessoas, do papel de respeito, do papel, inclusive, de reavaliação, enfim, da própria catástrofe climática e da própria concepção do ser humano como não deslocado da natureza, mas como pertencente à natureza. Isso é um outro modelo de ciência que é necessário, e eu não estou falando nenhuma novidade aqui. Há mais de 40 anos o Edgar Morin já falava da complexidade, tem uma série de reflexões filosóficas, pedagógicas e políticas que do pós-Segunda Guerra Mundial já apontavam para isso. Agora, com a catástrofe, com a premência, né, da crise climática, isso fica mais evidente, mas fica sobretudo evidente como que não se sustenta mais o discurso que é contrário ao investimento em educação. Não se sustenta mais o discurso que é contrário ao investimento na pesquisa científica. Vamos lembrar nas vacinas para o Covid, não é? Vamos lembrar agora, recentemente, né, a professora Simone fala e lembra muito bem, durante um certo tempo, ficou se veiculando nas redes sociais a ideia era o povo pelo povo. Não, lá pelas tantas foi necessária a chegada da Brigada Militar, foi necessária a chegada dos meios de comunicação, foi necessária a chegada da Força Nacional, era necessária a chegada da liderança das prefeituras, do governo do Estado, do governo federal. Nós não vivemos num oba-oba onde tudo é possível, nós vivemos num lugar onde se tem problemas é porque justamente a institucionalidade do Estado, das regras, das leis e inclusive da gestão hídrica, né, da gestão da cidade, não tem sido suficientemente próxima e atualizada com os verdadeiros interesses e as necessidades
que nós temos hoje em dia no século XXI. Então, nós precisamos defender, sim, a institucionalidade do Estado, o papel inclusivo e o papel de promoção de uma pedagogia política a partir da educação, mas também precisamos dizer que o Estado precisa se reciclar, que a gestão da cidade precisa ser melhorada, que a gestão da crise climática precisa ser atualizada e ser colocada nos lugares mais de topo da agenda, enfim, política, porque, evidentemente, essas coisas rapidamente vão ser esquecidas, rapidamente vai aparecer outras pautas, mas nós precisamos lembrar de que chega no final das contas, quando a crise aparece, a crise do Covid, a crise agora da enchente, as pessoas começam a ficar vivendo uma espécie de cenário distópico. Em muitos momentos a gente parecia viver uma espécie de filme de catástrofe, né? Porque as pessoas iam correndo para comprar papel higiênico, começou a faltar água nos supermercados, e aquele corre-corre, as pessoas querendo pensar apenas em si próprios, e sem nenhuma capacidade, ou com menos capacidade, melhor dizendo, de pensar no coletivo. Mas, por outro lado, a gente também viu, sim, muita gente criando solidariedade, pessoas abnegadas, pessoas que largaram tudo, até que perderam coisas da sua vida, da sua família, e foram participar de movimentos de solidariedade. A pergunta que eu faço é: onde está a decisão política das prefeituras, do governo do estado, do governo federal, da forma como nós nos organizamos como sociedade para mobilizar essa energia de solidariedade que existe na sociedade? E até que ponto nós não estamos cotidianamente mobilizando o contrário, a ideia do cada um por si e azar de todos. Mas é importante lembrar, teve muita gente que fez um papel espetacular e segue fazendo, aliás. Tem muitos cidadãos, pessoas comuns, muitos professores, é importante que se diga, né, o papel da liderança dos professores, e como que a gente pode, se a gente quiser de fato, a gente pode transformar a gestão, não apenas da educação, mas da cidade e do país, como um lugar de chegada dessas energias de cuidado, de solidariedade, de braços dados, de mãos dadas. As pessoas querem ajudar, mas às vezes, inclusive por má gestão do Estado, que muitas vezes centraliza coisas e tira, digamos assim, a capilaridade dessas energias lá na ponta onde as coisas acontecem. Nós vimos problemas de distribuição graves, eu não estou nem entrando em desvios e coisas do gênero, mas é importante que a gente repare, as pessoas estão aí querendo ajudar umas às outras. Se a gente dá um sinal positivo, a população ela vai cumprir o seu papel de ajuda mútua. Agora, o sinal que tem sido dado sempre pelas redes sociais, muitas vezes, em fake news e etc., é um sinal distópico, é um sinal disruptivo, é um sinal de ultra-individualismo, é um sinal de competição sem nenhum tipo de ética. Então, esses momentos de catástrofe, e que infelizmente fomos acometidos por duas recentemente, eles podem fazer com que a gente repense o modelo de sociedade, que a gente crie reflexões para construir, eu insisto nisso, a partir da educação, a partir das instituições, mas que possam acolher as energias de solidariedade que existem na sociedade, mas que às vezes a gente finge que não quer enxergar, mas elas estão lá e elas salvaram vidas, e é importante que a gente reconheça isso. Professor Simone, esse repensar aqui, né, de repensar nós enquanto sociedade, né, que evidentemente passa por esse processo educacional, e aí eu trago, a gente está falando aqui sobre a enchente, os reflexos da enchente, nesse ponto também a enchente pode ser didática, né, nesse nosso processo de recomeçar ou de reaprender. Eu lhe pergunto, professora, como é que também a partir disso, né, a gente consegue dar um salto ou pelo menos plantar uma semente do ponto de vista
da seguinte forma e prática, assim, digamos. Hoje a gente tem uma certa dificuldade no ensino básico lá, né, de manter o aluno na escola, de fazer com que ele preste atenção em sala de aula, dessa concorrência muito forte com o celular, redes sociais. Estar na aula para ele já não parece uma coisa interessante, né, parece uma coisa distante, chata. Daqui a pouco ele encontra outros motivos para dedicar a sua atenção. Aí está um grande desafio e esse é um nó que a gente vai ter que desatar daqui para frente, né, professora? Conseguir conciliar tudo isso e saltar nesse processo educacional, né? O que eu acho que nós, como universidade, né, a PUC, a URGS, nós temos que privilegiar os estágios docentes agora nessas escolas que foram atingidas pela enchente. Primeiro, para estar junto dessas escolas, né, colaborar, e segundo, porque nós vamos aprender muito com essas comunidades, né, porque várias comunidades já sabiam que moravam em áreas de alagamento, tinham históricos, né, disso, né, mas não entrava no currículo da escola. E isso precisa, a educação ambiental, que já tem a conversa de ser tema transversal, tem elaborações de ser temas transversal, mas que muitas vezes, né, tivemos infelizmente um ministro há pouco tempo na história do Brasil aí que dizia tem que passar boiada e a gente resolver tudo, né, legalizar a área de garimpo, né, então, e aí o tema da educação ambiental ficava relegado em segundo plano, né, ficava muito para os ambientalistas, para as... hoje, com essa situação, especialmente no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul precisa ser exemplo de colocar a educação ambiental como pauta de todas as disciplinas e de todos os enfoques, né? E isso, vendo o ser humano como parte, não o ser humano como separado da natureza, só com essa visão de só isso, porque a gente ouviu, eu ajudei a limpar o apartamento da minha mãe, né? Trabalhei nisso, e ouvindo as pessoas dizendo, esse cheiro, né? Todo esse cheiro, todo esse acúmulo é nosso, né? O que aconteceu, por exemplo, no bairro Menino Deus, que boa parte do problema da enchente foi do esgoto, é nosso, é quando cada um de nós resolve colocar a sua bituca de cigarro ou o seu papelzinho de bala ou no chão, né? E mais, assim, eu acho que uma luta que ficava muito para os ambientalistas do plástico, acho que a gente precisa incorporar, a gente tem que acabar com as sacolinhas plásticas, isso não é simples, né? Tem que voltar para as bebidas só com vidro, né? A gente tem que usar o plástico o mínimo possível, só mesmo no que é da saúde, né? Em equipamentos da área da saúde, em eletrodomésticos pequenos que possam ser recolocados, né? Mas o plástico é um problema para a humanidade hoje, e é um problema que a humanidade inventou, né? Fruto do petróleo, enfim, que é natural, mas o plástico é uma invenção nossa, e que nós vamos ter que trabalhar com isso, né? Porque senão nós vamos sucumbir, nós não vamos ter mais água potável, né? E a gente, nessa situação da enchente, a gente viu, não é... A gente fala daqui 50 anos, não. O problema da água potável foi quando aconteceu a enchente, o problema de fazer o bombeamento da água, enfim, tinha toda essa corrida por água potável e aí, de novo, o plástico, né? Mas então, e aí investir, pensando nas universidades, né? Investir em tecnologia, por exemplo, todas as fraldas descartáveis, investir, e hoje existe, né? A gente tem o cânhamo. Agora que a gente avançou para o uso dos 40 gramas da maconha, né? O cânhamo dá para fazer tênis, dá para fazer tanta coisa com cânhamo, daqui a pouco dá para fazer fralda descartável também, dá para fazer absorvente, eu não sei. A minha área é história, trabalho com educação, trabalho com pesquisa de educação de jovens e adultos, posso estar falando uma grande besteira. Mas, assim, a humanidade que no século XIX usava muito cânhamo para corda de navio e tal, teve toda essa criminalização, que é vinculada também a uma criminalização da América Latina, porque a cannabis ela tem toda a questão da América Latina, né? Agora que a gente está conseguindo ver que o canabidiol é também medicamento, né? Ele pode daqui a pouco ter a substituição do plástico, porque a gente tem uma grande indústria de plástico aí,
querendo trazer tudo no plástico, né? E são empregos, né? Eu sou filha de operário, eu sempre ouvi o meu pai dizer, mana, cuida quando tu critica, né? Meu pai já faleceu. Tem emprego, correto, mas a gente pode ver emprego de outras formas em que a gente não acabe com o meio ambiente do jeito que a gente está acabando. E quando eu estou dizendo a gente, estou falando a gente quanto humanidade, né? Que a gente tem setores dos pequenos agricultores, né? Enfim, tem grupos que poluem bem menos que outros, né? E são justamente os que mais poluem, os que mais conseguem fugir para a praia, os que mais conseguem fugir quando acontece uma situação de calamidade, como a que nos acometeu, né? Então, e aí, assim, só eu vou repetir o que a colega Márcia Barbosa, física, tem dito continuamente, que é uma grande pesquisadora da questão da água, né? Nossa colega da URGS, cada bacia hidrográfica, vai ter que ser resolvida de uma forma, né? Não é essas soluções mágicas que demandam muito recurso, por exemplo. O canal de São Gonçalo tem que ser trabalhar, né? Tem que fazer com que ele tenha um calado maior, enfim. Não, já falam isso, pessoal, os colegas da FURG já dizem, vai salinizar o Guaíba, só saliniza a Lagoa dos Patos em determinados momentos, vai salinizar o Guaíba se mexer no canal de São Gonçalo. Por quê? Porque não existe essas megas obras que está muito na cabeça das grandes empreiteiras para lucrar, não pensando na questão ambiental, né? O lucro em primeiro lugar, vai ter que ser levado em consideração, porque o Estado está ganhando muito recurso agora para a questão das estradas, né? Mesmo para o aeroporto, enfim, para resolver os problemas, a gente vai ter que utilizar esse recurso para soluções de florestamento da margem dos rios, o rio Taquari, que está absolutamente assoreado, e essas comunidades, e o trabalho, pesquisa antropológica com Roca Salles, com Mussum, essas cidades que vão ter que se retirar dos seus lugares, essas famílias que estavam, né, há mais de 100 anos nesses locais, elas têm que ser acompanhadas, tem que ter um olhar antropológico, né? Tem que ver como é que essa escola vai ter essa relação com essa comunidade. E também são comunidades, muitas vezes, que estavam em vazios em função do êxodo rural, né? Tudo isso vai ter que ser levado em consideração nessa reconstrução do Estado, e que aí eu vou repetir, a escola pública tem um papel central, assim, tanto de materiais didáticos em relação à educação ambiental, separação do lixo nas escolas, ver vertentes, nós temos vertentes nas cidades, né? Mapear essas vertentes que têm água potável ou não, ou ver como é que torna essa água potável nessas vertentes, né? Valorizar muito desses poços artesianos, salvaram as comunidades. Agora, as pessoas botando em rede social, eu tenho um poço artesiano aqui, podem vir buscar água, né? Para higiene, não dá para tomar, mas também o DEMAI, a Corsã, a localizar essas vertentes, esses poços artesianos e tornar essa água potável também, para além da água que é consumida. Mas, enfim. Ok. Professor Marçal, esse pensar, né, repensar, né, e eu acho que a professora coloca muito bem essa questão aí da questão ambiental, né, da situação ambiental, né, e que isso precisa permear todas as disciplinas daqui para frente, né, precisa ser a nossa realidade, né, precisamos pensar qual é o trajeto, né, da nossa pegada de carbono e o quanto isso impacta, né, no nosso dia a dia, né, e às vezes é o que nem o papel da bala, né, se a gente for traçando o nosso dia a dia, a nossa pegada vai ficando marcada ali, evidente, e aí quando chega num processo desse a gente vê o quanto poderíamos nós mesmos ter evitado algumas dessas coisas, né, pensando particularmente dentro de um coletivo. E eu lhe pergunto, professor, dentro desse desafio de trazer a educação nesse processo de reeducação, né, fazendo então um trocadilho nesse sentido, como é que se dá o desafio também da universidade, né, da universidade se colocar próxima da população? A gente teve aqui um exemplo do IPH, né, a gente teve aula conversando diariamente quase com o IPH aqui, né, isso parecia uma questão distante, técnica, né, e quando a gente se viu apertado, na verdade, se viu numa crise, para quem que a gente correu, né? Foi para as universidades, foi para a ciência e foi buscar essa conversa, esse bate-papo
com os especialistas, né? Então, o desafio também daqui para frente da universidade, professor, de olhar para dentro, mas também trazer esse conhecimento, qualificar esse senso comum, mas para que ele possa se expandir também cada vez mais, professor. Sem dúvida, eu acho que a gente precisa se dar conta de que existe particularmente uma campanha que tem sido feita desde o final do século XX e agora o século XXI intensificou, não é só no Brasil, é no mundo inteiro, onde se critica muito o investimento em ciência. E se critica o próprio papel da universidade. Se critica, por exemplo, a própria razão de ser, por exemplo, das ciências humanas. Existe uma campanha de desprestígio da própria educação, de desprestígio do investimento em pesquisa, de desprestígio das reflexões filosóficas mediadas, mais longas, mais profundas, e quando chega nesse momento de catástrofe, a gente começa a se dar conta que aquele real, aquele centavo investido em educação, investido em ciência, ele na verdade ele tem um papel, ele tem um valor muito maior, porque ele repercute justamente na capacidade da sociedade de olhar para si próprio e se requestionar. Então a universidade, ela precisa ser revalorizada e reentendida, não como um lugar assim obsoleto, fica lá aqueles, sabe, é dinheiro posto fora. Não, isso é o repositório de sabedoria, isto é o repositório de know-how, de conhecimentos técnicos, sobretudo numa sociedade cada vez mais perpassada pela produção de conteúdo, de gente que muitas vezes faz fake news e inventa coisas absurdas, e que são repercutidas pelo WhatsApp e etc. Então, a universidade hoje em dia também é um repositório de informação segura, é um repositório de estabilidade num tempo de turbilhão, num tempo de crise, que é o que nós vivemos. Essa crise climática, ela também deve chamar atenção, ela deve apontar para a gente que ela colocou em foco, através das mídias, e, por exemplo, eu faço aqui um agradecimento, um elogio a todos os veículos de comunicação formais, né, que cobriram as tragédias humanas, mas atenção lá, muitas vezes foi mostrado, inclusive com coisas muito pesadas que aconteceram nos abrigos, por exemplo, né? Violências, estupros, desvios, etc. Olha, a precariedade do humano, né? A miséria do humano. Isso sempre existiu. A catástrofe social, a catástrofe ambiental que gerou a catástrofe social, ela colocou em visibilidade aquilo que a nossa hipocrisia cotidiana cisma e não querer mais ver. Então, vamos olhar, por exemplo, eu estou falando aqui agora como um cidadão. Eu sou gremista, ok? Bastante gremista. Mas olha lá, é razoável construir um estádio com muito dinheiro, como a Arena do Grêmio, numa comunidade do Humaitá que sofre cotidianamente com alagamentos? Até que ponto isso não é assim de uma disfarçatez humana? Está falando aqui um gremista e que vai no estádio. Mas a gente não pode mais aceitar que as pessoas vivam nos lugares de precariedade brutal, como inclusive não só no Humaitá, em vários outros bairros, na Matias Velho, em Canoas. E nós fingimos cotidianamente que não vemos que essa precariedade não apenas existe há muito tempo, mas é uma precariedade produzida. É uma precariedade escolhida. E nós optamos como sociedade em fazer muito para muito poucos e quase nada para muita gente. Uhum. E optamos, por exemplo, no caso do Humaitá, em construir um estádio de R$500 milhões e as pessoas praticamente seguirem vivendo numa situação de vulnerabilidade social absolutamente incrível. Quer dizer, e o poder público finge que nada acontece. E os representantes da sociedade vão empurrando com a barriga. Na verdade, a crise ambiental agora colocou na telinha dos computadores, nos telefones, nas mídias sociais, toda a vulnerabilidade social que
que existe e que aumenta a cada dia e que a gente finge que não vê. Então, nesse sentido, a reflexão que a educação pode trazer para as aulas, né, incorporando, né, e eu concordo com a professora Simone, da necessidade de colocar transversalmente as matérias vinculadas à crise ambiental, mas é importante que a gente, obviamente, enxergue o ser humano dentro da natureza e que, portanto, a crise ambiental produz crise social. Mas é uma crise social que já estava lá, que só vai ser agravada. E nós precisamos, portanto, tirar essa crise social, esses lugares de vulnerabilidade humana, né, debaixo do tapete, fora do foco da mídia, e efetivamente mobilizar, como eu falei antes, aquela rede de solidariedade e reconstruir os bairros, mas com condição de decência. O bairro da Matias Velho, o bairro do Humaitá, para usar apenas 2, mas são muitos, né? Eles merecem ter o mesmo grau de serviço público, o mesmo tipo de avenida, o mesmo tipo de calçada, o mesmo acesso ao transporte público que o Moinhos de Vento. E é interessante que a gente repare quanto que o Moinhos de Vento sofreu com falta de água. Então é importante que a gente olhe também, no final das contas, como que a crise ambiental, e isso vale para o mundo inteiro, ela coloca a gente diante da condição do humano. Portanto, independentemente da cor do cabelo, independente da marca da roupa, independente do telefone celular, todos nós sofremos com a crise ambiental e todos nós deveríamos, sim, sofrer com a crise social de desigualdade. Portanto, uma Porto Alegre que se refaz, por exemplo, ou que precisa se reconstruir, ela precisa colocar como primeiro ponto, na minha opinião, uma condição de que nenhum bairro mais nenhum porto-alegrense mais, eu falo Porto Alegre porque estamos aqui na Câmara, né? A TV Câmara, que nenhum porto-alegrense mais pode viver em situação de vulnerabilidade, sem água adequada, sem esgoto adequado, sem transporte adequado, sem via pública adequada, ou seja, nós precisamos, de fato, pegar a cidade, que é nossa, e tratar de todos os cidadãos como aquilo que são nossos irmãos, são nossos iguais. E acho que a crise ambiental da enchente colocou, né, expôs a crise social que nós muitas vezes não queremos olhar. Mas está na hora da gente encarar as duas crises, a ambiental e a social também. Muito bem, a gente está na reta final aqui do nosso programa, mais a participação, mais uma rodada aqui para a gente encaminhar o final. Eu queria pensar aqui, para deixar essa pergunta geral aqui para os nossos dois convidados, pensar lá do início do programa uma frase, uma reflexão, né, que a gente teve lá no comecinho, para trazer também o cerne do nosso debate aqui, que a gente está tratando sobre educação, né? E eu acho que isso tem um simbolismo que é incontestável, né? Muitas escolas foram atingidas, né? E muitas escolas serviram de abrigo. Então, acho que está aí, né? Acho que esse é o ponto, né? Para a gente repensar em educação. O papel da educação, né? As pessoas se socorreram em algum momento da escola do seu bairro, da escola, enfim, da sua cidade, e o quanto isso naquele ambiente ali se produz conhecimento, se produz cidadania, se produz humanidade, né? E as pessoas estavam ali recolhidas, né, fugindo de uma catástrofe, né, que a gente vai sentir ainda por muito tempo. Para a gente finalizar, professora Simone, eu acho que é importante essa reflexão aí também, né, desse simbolismo da escola também nesse momento tão crítico para nós aqui, né? Não, dizer que, por exemplo, os defensores da homeschooling estão completamente fora, né? Agora, né? Porque além da importância das universidades públicas, privadas, escolas públicas serem abrigo, né? Também essa produção do conhecimento, né? A importância de pensar, porque, por exemplo, a liderança das prefeituras com a defesa civil foi fundamental
para não terem mais mortes, né? Tivemos um número significativo de mortes, mas houve um alerta, houve uma mobilização, houve, né? Então, assim, é esse papel do Estado e o papel da escola pública dentro dessas comunidades, né? Junto, alertando essas comunidades. E aí eu quero chamar a atenção, nós temos 2 programas, que é o Programa de Iniciação à Docência, o PIBID, e o Programa de Residência Pedagógica, que são 2 programas que também universidades públicas e privadas fazem dentro das licenciaturas. A importância desses programas serem vinculados com essas escolas que foram atingidas, né? De novo, para verificar a aprendizagem junto com os professores, que os professores, nesse papel da solidariedade, do vínculo, né, com essas comunidades, né, eles têm muito a dizer para a gente, eles têm muito a nos ensinar, à universidade, né, e também aos estudantes das licenciaturas. E eu vou repetir, reforçar, e os estágios docentes também, privilegiar essas escolas para o campo de estágio docente, também para ter essa relação com esses professores, com essas direções dessas escolas que estão agora, nesse momento, mobilizadas pela retomada, vendo desde a limpeza da escola, a mobilização do material didático, que não vai ser de uma hora para outra, né? Bom, e tem se falado nessa questão das cidades esponja, né? Que o Brasil e o Rio Grande do Sul, que a gente está aqui, a gente é chamado por vários geólogos como aquífero Guarani, né? E isso é de uma riqueza incomensurável, né? O que significa a gente ter tanta água na região sul do Brasil, né? Então, a gente não pode mais encarar a questão, eu concordo plenamente com o professor Marçal, de ter o para todos, né? Condições mínimas para todos, e mínima é local para viver de forma segura, alimentação, né? Mas também em consonância, toda essa nossa questão do asfalto, quando chove é alagamento, né? Então, esse nosso modelo com asfalto em todas as cidades, né? Esse nosso modelo de... teve só, para finalizar, eu assisti tem no YouTube uma entrevista com o professor Rambo, que foi professor da Unicinos e está aposentado, né? Em que ele colocava um estudo dos anos 60 com a questão, sobretudo, na bacia dos Sinos, né? A bacia hidrográfica do Rio dos Sinos, mas também o Guaíba, né? Que os sinos desaguam no Guaíba, enfim. E o quanto tinha todo um projeto, mas aí ele fala assim de domesticar o rio. Eu acho que tem que ter planejamento urbano, mas da nossa convivência com o rio e a convivência com os lençóis freáticos. Porque, de novo, eu vou repetir, a gente vive sem internet. E a gente pode verificar que muitas vezes é muito tóxico o ambiente da internet, né? Ele nos favorece, a questão da comunicação, mas ele é tóxico muitas vezes. Agora, sem água, nenhum de nós vive. Okay. Nenhum de nós vive sem água. Então, é um bem que a gente tem que cuidar muito, né? E é um bem infinito. A gente viu aí com as enchentes que ele é absolutamente finito, né? Muito bem. Professor Marçal, para a gente concluir aqui o nosso debate, muito obrigado, hein? Eu quero agradecer a oportunidade de fazer esses comentários, essas reflexões e deixar aqui dois pontos de reflexão final. O primeiro delas por exemplo, todas as escolas são verdadeiros centros sociais. E eu acho que o Estado precisa rever a maneira como ele lida com as escolas. A escola não é simplesmente aquele lugar de aprender a ler ou escrever, ou aprender a fazer conta. A escola, mesmo de ensino fundamental, ela pode servir como um verdadeiro hub de sociabilidade, tratando as pessoas da comunidade, acolhendo as pessoas, fazendo uma educação para a sociedade, mesmo para fora das crianças, educação de adultos, um acolhimento de sociabilidade de toda a comunidade em volta, para as comunidades reconhecerem, inclusive, a importância das escolas como centro de acolhimento, coisa que elas foram agora na enchente. E para finalizar, eu queria lembrar, por exemplo, aqui na PUC, faz parte do plano estratégico da universidade, o compromisso com a comunidade. Eu acho que é importante que a gente repare nisso, né? As universidades têm um papel de pensar o mundo, de pensar a inovação de conhecimento, de aprofundar as reflexões, mas elas são, sobretudo, uma grande ponte entre o mundo e entre o global e o nosso local.
entre a pesquisa de ponta, a inovação, mas a solidariedade, o compromisso com o próximo, o compromisso com a comunidade. Isso ficou evidente, né? Então, todas as universidades aqui da região metropolitana, a Universidade Federal, a UBRA, a Unicinos e outra, a FURG, a PUC, recebeu muitas famílias, né? No nosso campus. Esse compromisso com a comunidade, ele é um compromisso que precisa ser de todos nós. Não apenas nos momentos de crise, mas no dia a dia. E as universidades aqui estão abertas, estão atentas nesse sentido. Que a nossa sociedade faça as reflexões e que a gente reconstrua Porto Alegre num patamar muito mais superior, muito mais desenvolvido como humanidade, né? Como solidariedade social. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa aqui. Eu quero fazer só mais uma despedida aqui formal. Sei que é uma crueldade isso que eu vou fazer agora com os nossos convidados aqui, mas 30 segundos aí para cada um só para as despedidas aqui. Quero começar pela professora Simone, professora da Faculdade de Educação da URGS. Professora Simone Valdete dos Santos, muito obrigado pela gentileza, obrigado pelos ensinamentos aí, obrigado por participar aqui do debate. Quero agradecer, né, esse momento aqui junto à Câmara Municipal de Porto Alegre e aí reforçar esse papel das instituições, né? Dizer, eu concordo com o professor Marçal, estamos abertos e eu, de novo, a nossa colega Márcia Barbosa tem defendido muito e outros colegas, né, das universidades serem esse centro agora de pesquisa, né, para essas soluções, porque o governo federal está apontando muitos recursos aqui para o Estado para resolver esses problemas de transporte, né, do acesso às estradas, mesmo da colocação das cidades. E aí ouvir a pesquisa e envolver as universidades. E especialmente as universidades públicas têm esse dever junto com a sociedade que o governo do Estado, o governo federal precisa nos chamar para que estejamos juntos, né, nesse momento agora de reconstrução. Muito obrigado. Obrigado, professora. Professor Marçal de Menezes Paredes, professor da Escola de Humanidades da PUC. Recado final, professor, para encerrar aqui. Eu quero apenas reforçar, então, meu agradecimento, né, e reforçar o fato de que a professora Simone fala, e eu concordo, nós, professores, pesquisadores, intelectuais, como representantes da universidade, estamos abertos a ser, e nós precisamos ser ouvidos por parte dos lugares de decisão política. Muito do que aconteceu em Porto Alegre foi porque algumas decisões políticas resolveram fechar os ouvidos e não ouvir todos os relatórios que foram produzidos alertando os problemas que viriam. Então, a universidade é um lugar de compromisso com a comunidade e nós estamos sempre disponíveis para dialogar com o setor público e com todas as dinâmicas envolvidas na gestão da crise ambiental. Muito bem, assim encerramos o nosso TV Câmara Entrevista de hoje, mais uma vez agradecendo aos nossos professores que participaram aqui do debate. Falamos sobre educação, mas educação pós-enchente, o processo de retomada e também de um modo geral, né, essa educação que a gente vai precisar para, enfim, tentar tocar a nossa vida de uma forma melhor, mais humana, né? Isso é imperativo. Para rever este e outros programas, acesse o nosso YouTube e mais informações do Legislativo você confere no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência, você já sabe, a gente se encontra na próxima edição. Até lá!